Então, sou Megumi Uda Sanada, todos me chamam de Meg, que é mais simples. E sou anglicana desde nascimento, minha família sempre foi anglicana. E aqui em Curitiba já estou há 60 anos, me considero curitibana, e sou assistente social, aposentada. Trabalhei, me aposentei no Ministério da Saúde. Depois ainda eu fui fazer teologia com 68 anos, mas saiu tudo bem, quer dizer, me senti velha, mas aí tive consciência de que eu estava velha, até então não tinha, mas foi muito bom. E eu, nessa época, desde o início do Emanuel, eu participava, né? Então, o nosso trabalho Emanuel, hoje chamado Emanuel, começou em 2004, com o reverendo Gerson Darife e com a reverenda Graça. E, na verdade, foi ela que iniciou o atendimento a uma família de morador de rua, dando banho, né? E aos poucos foi crescendo o grupo, 15, 20, 30 pessoas. E na época nós contávamos apenas com recursos da nossa paróquia mesmo. E aí com a saída, a troca do reverendo, o bispo Naldal assumiu e ele continuou o trabalho. Aí o pessoal do Pastoral do Povo da Rua, a Jandira, que Marlene, passava aqui na frente da igreja, ficava super invejosos de querer participar, e aí não, em alguns momentos não foi concretizada essa acolhida, mas com o bispo Naldal ele acolheu, e daí veio a equipe de trabalho, né? Voluntários do Pastoral do Povo da Rua de Curitiba, e também ela trouxe mais 30, 50 moradores de rua, e aí juntando tudo nós tínhamos no mínimo 80, né? Que foi crescendo até 150, às vezes tinha 180 atendendo. Mas naquela época nós iniciávamos todas as quintas-feiras, às 8 da manhã era servido café, só que para servir café às 8, para 80 pessoas, as meninas madrugavam 6 horas, estavam aqui para fazer café quentinho, preparar sanduíche, o pão era doado por pessoas que tinham afinidade com o trabalho. A gente servia então esse café farto, e em seguida eles ficavam na igreja, alguns, outros voltavam para a rua e voltavam somente na hora do almoço. Mas nesse interim nós trabalhávamos internamente na igreja com várias atividades, desde assistência jurídica, né, e também de oração, de trabalhos manuais, né? E até aguardando o almoço. O almoço era preparado pela equipe do Pastoral do Povo da Rua e também da nossa igreja juntas. E o mantimento era doação da Igreja Católica, mantimentos não perecíveis, né? Arroz, feijão, azeite, macarrão, fubá, e nós participávamos com a instalação e toda a infraestrutura de acolhida, e também com proteína e verduras, né? E saía um almoço farto, né? Bem elogiado, todo mundo saía muito satisfeito, bem agradecido, dizia que era a melhor comida de Curitiba.
Aí nós inventamos um jeito de fazer macarrão bem simplificado, mas que ficou maravilhosamente gostosa, né? E, e aí eles falavam assim, é o melhor macarrão do mundo. Parece assim que valeu a pena a gente criar, inventar, reinventar, né? Bom, o que me motiva, assim, são vários aspectos, né? Acho assim, eu hoje já sou aposentada, tenho um tempo mais livre do que os outros que ainda estão lutando para sobreviver e têm que trabalhar. Então, assim, acho que o tempo que eu tenho que oferecer, né? E também, se eu tenho um pouco mais de recurso, também posso ajudar, né? E eu gosto de cozinhar, né? Não sou, né, chefe de cozinha, sou uma chefe de cozinha falsificada, como a gente diz, né? Mas a gente, né, inventa, cria, recria e sempre sai uma comida gostosa, né? Acho que isso que é importante. E o que trouxe a gente também, assim, se a minha igreja tem uma proposta, né, de um programa, de um trabalho, por que não ajudar, por que não participar, né? Eu, eu participo mais dentro desse espírito também. Eu não sei se estou certa ou errada, mas eu nunca penso assim, eu estou fazendo para Deus, né? Eu vou, então, ganhar céus por isso. Não, os meus motivos são porque série de disponibilidades, né, na minha vida, na minha pessoa, então eu participo, né? E participo com muita garra, muito empenho, né? Mas, assim, sou coordenadora há questão de 2, 3 anos, cara, do reverendo Glauber Bispo Magda, que me nomeou. Até então eu era simplesmente uma participante, como todos os outros, né? E até um pouco tempo atrás eu dizia assim, toda semana para Emanuel, o Senhor esteja me capacitando, né, na liderança. Aí, questão de um pouco tempo, eu entendi que a liderança não é minha, né, mas a liderança é de Deus. E eu, então, mudei a minha maneira de pedir, de orar. Eu falei, Deus, o Senhor é o comandante, então esteja na frente. Então, nós simplesmente, todos nós, junto com toda a equipe, somos apenas participantes, colaboradores, né? É nesse espírito que a gente trabalha. Após a pandemia, né, mudou a forma de atendimento e logo após a pandemia, nós paramos uns 3, 4 meses e aí uma ONG chamada Itinerante, ela associava, trazia várias instituições a colaborar junto com essa ONG. Então, ela distribuía, cada dia da semana tinha uma instituição fazendo a comida. E a gente distribuía na Praça Tiradentes, na faixa de 150 refeições por vez. Então, nós entramos nessa leva junto com a Itinerante, participando 2 vezes por mês, né? A cada 15 dias, 2 semanas. E então, como era janta, então a gente, em vez de almoço, participamos agora a partir de 13 horas, nos dias que nós preparamos as marmitas, nós reunimos a equipe, se bem que anteriormente tem todo um trabalho de né, de planejamento, de compra, de ingredientes, de pré-preparo. E aí no dia o pessoal vem e faz, né, acontecer a comida. Hoje nós
sempre preparamos 180, 200 marmitas, né? E a nossa refeição sempre tem arroz, feijão, uma mistura bem gostosa, né? Que varia sempre, sempre com proteínas e verduras. E nós toda vez gastamos 15 a 20 quilos de proteína, né? E mais as verduras, uns 20, 30 quilos de verdura. Então, dizem que a nossa marmita é bem concorrida, né? Que todos esperam a chegada da nossa marmita. E qual o momento mais especial que você já viveu no Projeto Emanuel? Olha, vários momentos assim que Deus via a gente, né? Mas são coisas que ficam para a gente também, né? Mas teve 2 momentos. Quando nós, uma igreja católica, o Sagrado Coração de ali da Getúlio Vargas. Sim, Sagrado Coração de Maria. Sagrado Coração de Maria, lá da Getúlio Vargas, também fazia refeição, né? E aí, uma das primeiras que eu comecei a participar junto com eles, o padre lá foi ver com cada um o que estava achando da comida, e aí quando ele chegou numa moradora, como é que está a comida? Eu falei, não, essa comida eu sei de quem que é da japonesa, tempero da japonesa. Aí assim, ficou assim, viralizou muito, né, isso. E aí teve vários momentos, inclusive participando ali na Católica, como representante da Anglicana, era muito importante para eles, assim, o fato de a gente estar junto, né? E que arregaçava as mangas, era assim, um ponto alto de consideração que eles sentiam, né? E isso foi muito bom. Hoje, após a pandemia, acabou a pandemia, então eles também encerraram esse trabalho. Então, esse trabalho ele aprendeu vendo aqui na Anglicana, no Emanuel. E vários eventos assim, mas uma que eu dizia para a coordenadora lá da Católica, Luísa, eu quero fazer com mandioca, né? E não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Sim. Aí o tempo da mandioca já estava passando, mas eu fiz, né? Tipo um barreado com mandioca, assim. E aí a nossa marmita sempre vai com um enfeitinho em cima, não é só colocar feijão, arroz, cada coisa no seu cantinho com um enfeitinho, né? E aí, nessa distribuição, eu só quero contar que eu lutei, eu quero mandioca, quero oferecer mandioca, quero uma comida com mandioca. E fui comprar mandioca, testei em casa, a mandioca estava cozinhando, aí comprei 10 quilos, vi que não dava, fui comprar mais 20, e assim foi, né? E saiu a comida. E no dia que foi distribuída, o reverendo estava ali, o reverendo Glauber, e todo mundo foi pegando marmita, e de repente um foi e voltou, né? Eu acho que aí o reverendo contou, até gravou, né? Ele todo emocionado, dizendo que ele estava emocionado porque era uma comida feita com carinho, com muito amor, que via que não foi feita de qualquer jeito, e uma comida boa, tinha carne, né? Então, assim, foi muito gratificante ouvir isso como uma resposta de Deus para mim, que lutei, né? Queria de todo jeito, eu acho que foi assim. Então, a gente acha assim que Deus está tão longe, mas Deus está perto. E nas pequenas coisas, às vezes Ele responde, né? E eu considero que isso aí foi uma experiência
com Emmanuel, com Emmanuel. Deus conosco. É, Deus conosco, é verdade.